Fala, coaches! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o caso da tenista japonesa, a Naomi Osaka. Por que que eu quero trazer isso nesse vídeo, né? Não sei se você viu ou não, mas na última segunda-feira ela desistiu da participação naquele famoso torneio de tênis, que é um dos grandes lãs que existe dentro do mundo do tênis, que é o Roland Garros. E após ela não dar a entrevista ao final da sua primeira partida, ela foi multada em $15.000. É isso mesmo, $15.000. Então aí você deve estar se perguntando, mas por que isso aconteceu? E aí, ao longo desse vídeo, você vai entender o porquê disso também, tá? Mas antes, o que eu quero te pedir? Eu quero que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like e aciona o sininho para você ser lembrado de mais vídeos aqui no canal e assim você possa continuar nos assistindo e a gente possa continuar crescendo e falando mais sobre coaching esportivo e treinamento mental. Você vai ver que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Mas, coach, vamos lá, vamos dar continuidade no que eu estava te falando, beleza? Então, para que você também possa entender o que motivou ela a estar fazendo isso. E também para que a gente possa entender o quanto ainda falta para evoluirmos dentro do mundo esportivo e é de suma importância esse conhecimento também para os treinadores. E literalmente, quando eu falo em evoluirmos no esporte, é literalmente no geral, não tem uma modalidade específica. Ah, não é porque eu vou falar da tenista aqui que é no tênis que isso tem que acontecer. Não, são em todos os esportes, literalmente todos. Só que só para você ter uma ideia, eu vou te mostrar aqui qual foi a mensagem na íntegra que a Naomi ela postou nas redes sociais dela. Então presta bastante atenção para você perceber o quanto que literalmente isso também é importante dentro do mundo esportivo para que nós possamos até contextualizar o nosso vídeo aqui de hoje. Beleza? Olha aí, coach, ó, presta bastante atenção, né? Essa foi a mensagem dela na íntegra, só que aí eu destaquei alguns pontos que eu achei cruciais da Naomi Osaka, dessa atleta japonesa de tênis, que ela traz. Então, ela é a número 2 do mundo no tênis das mulheres, está sempre no topo, e algumas questões não fogem do atleta de alto rendimento, daqueles que estão no topo, por exemplo. Então, assim, de tudo que você está vendo aí que ela falou, né? Aí ela fala que ela não quis se tornar uma distração, que ela aceita que o timing dela não foi ideal, dessa mensagem, tudo. Só que daí ela fala que assim, né, ó, presta bastante atenção. A verdade é que eu tenho sofrido longos períodos de depressão desde o US Open de 2018. E eu tive muita dificuldade em lidar com isso. Então, assim, a gente sabe que a depressão é um dos maus dos séculos. A gente vê muitas pessoas falando sobre isso. Só que às vezes os atletas, principalmente os de alto rendimento, eles não expõem isso, né? E é um caso que ela acaba trazendo. Então, aí ela fala assim também, né? Todos que me conhecem sabem que sou introvertida. E se você perceber, se você ver os outros vídeos que eu falo também, eu falo muito dessa questão da introversão, da extroversão. Então, são características, são traços comportamentais que influenciam muito os atletas. E muitos não sabem disso e não sabem como lidar com isso. E aí ela continua falando, né? Ó, todos que me viram em torneios notam que eu geralmente estou com fones de ouvido porque eles ajudam a aplacar a ansiedade mental. Então, eu costumo dizer bastante, falo que a ansiedade é uma coisa que pega muito para os atletas. Então, aqueles que não sabem muitas vezes lidar com isso ou não têm as técnicas adequadas, muitas vezes acabam sofrendo mais com isso. E é uma questão que é possível de ser resolvida. Por quê? Principalmente com o treinamento mental, quando você está buscando a alta performance, você consegue criar meios de lidar com isso, né? E uma das primeiras coisas que eu costumo dizer é você entender os traços comportamentais, é você entender o perfil comportamental do atleta. Não sei se ela já fez ou não, um atleta de ponta, mas isso é uma coisa que acontece muito pouco dentro do mundo esportivo ainda, ter esse conhecimento dos traços comportamentais e ter esse conhecimento também sobre a pessoa, não só simplesmente sobre o aspecto técnico ou o aspecto físico. E aí ali ela fala mais algumas coisas com relação ao porquê, né? Ela pede desculpa
aos jornalistas, e aí eu destaquei essa questão, né? Ela fala, não sou uma oradora natural e tenho enorme crises de ansiedade antes de falar com a imprensa. Muitas pessoas às vezes devem olhar e julgar e pegar e falar assim, poxa, mas ela é uma atleta de ponta, ela tem que saber fazer isso. Mas muitas vezes o atleta ele não é preparado para isso, ele não passa por essas situações. E aí as coisas elas vão mudando, né? E até o atleta de alta performance ele está passível de acontecer isso. Então, assim, o que fazer? Como resolver isso? Imagina o tanto de atletas que não têm uma ansiedade, talvez não por isso, mas por outras questões. E muitas vezes, quando você não sabe lidar, acaba se tornando literalmente um peso para o atleta. Ao invés de ser uma coisa que ele gosta de fazer, que é o esporte, às vezes isso começa a se tornar um peso, acaba se tornando uma coisa que ele acaba não gostando tanto. E aí eu destaco aqui também, né? E ela fala que assim, eu fico realmente nervosa e acho realmente estressante me conectar e dar as melhores respostas que eu gostaria. Então, quando você está num nível elevado de estresse, por exemplo, o que acontece? Um nível de ansiedade, muitas vezes você não consegue encontrar os recursos internos que você mesmo possui, que você já tem, que você sabe que... E aí é aquela questão, muitas vezes o atleta fala, cara, mas eu sabia que eu podia fazer, mas eu não consegui render nem 40%, nem 30% do que eu poderia render. Nesse caso aqui, ela fala da questão de dar entrevistas. Mas imagina o tanto que isso muitas vezes não pega para um atleta em outros aspectos. E aí ela fala, né? Ó, então aqui em Paris eu já estava me sentindo vulnerável e ansiosa. E por isso pensei que seria melhor me cuidar e não ir às entrevistas coletivas, que era uma coisa que estava no contrato da participação do campeonato. Por isso ela acabou sendo multada. Então, nesse sentido, veja que é uma questão que pega muito para os atletas e muitas vezes acaba impactando profissionalmente. Aí a gente olha muitas vezes o aspecto técnico e físico, mas o comportamental, o aspecto emocional muitas vezes acaba não sendo levado em conta e isso atrapalha muito o desempenho esportivo. Olha que negócio louco. Então, só para a gente ter uma ideia, destacando cada ponto desse que eu fui passando, que você viu aí na íntegra a mensagem dela. Então, assim, o que a Naomi ela traz para nós aqui é uma questão muito séria, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê o atleta como uma super máquina que não falha, que não pode falhar. Eu, muitas vezes, já pensei, poxa, eu não posso falhar, eu tenho que ser perfeito, eu não posso demonstrar fraqueza para as outras pessoas, as pessoas estão se espelhando em mim. E às vezes nem sempre é assim. E a Naomi, só para a gente ter uma ideia, ela é a atleta mais bem paga entre as mulheres no tênis. E é a segunda no ranking do tênis. E aí, para pensar, ela está livre de problemas? Muito pelo contrário. E aí, só para você ter uma ideia, um estudo realizado pela Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol apontou que, em 2015, 38%, ó, se liga nesses dados, tá? 38% dos atletas tinham sintomas de depressão ou ansiedade no ambiente esportivo do futebol. 38%. Ansiedade ou depressão, tinham algum traço dessas questões que acabam pegando muito. E muitas vezes o atleta ele não sabe como sair disso. E aí, só para você ter uma ideia, em 2017, dos 20 clubes da Série A do futebol brasileiro, apenas 6 tinham um profissional para trabalhar o aspecto mental dos atletas no time profissional. Então, se você pega ali, por exemplo, de 20, se apenas 6 tinham esses profissionais, nós estamos falando aí um pouco mais de 25%. Poucos ainda olham a questão psicológica, a questão mental, como fundamental para o desempenho no esporte. Eu costumo dizer, cara, entender o perfil comportamental, até na hora de você ir fazer uma contratação. Por isso que muitas vezes você fala, cara, mas por que um atleta ele vai tão bem num clube e no outro não vai? E isso a gente está falando de esportes diferentes. E eu já até falei anteriormente, num outro vídeo, que existe uma distinção dos esportes coletivos com os esportes individuais. Há uma tendência de nos esportes coletivos você ter mais
atletas com características de extroversão do que introversão, mas tudo isso são fatores que têm que ser levados em conta. Cada pessoa tem a sua unicidade, ou seja, cada pessoa é única. E o atleta ele não é diferente. E aí isso acaba nos mostrando que essa preocupação com a performance na formação do atleta, ela ainda é muito pautada na questão técnica e no físico, deixando esse aspecto que a gente acaba falando, que a gente acaba trazendo, meio que de lado. Então, muitas vezes você pega os atletas que estão vindo, que querem ser profissionais, no jiu-jitsu, no muay thai, no MMA, esses caras muitas vezes eles têm um sonho no futebol, em outros esportes. Os meninos, as meninas têm um sonho, mas muitas vezes por essa falta de suporte, pela questão do aspecto mental, comportamental, muitas vezes eles não conseguem chegar onde eles querem. Por quê? Muitos avaliadores olham só a questão técnica e física. Às vezes o cara até chega no profissional, ele até consegue, mas para se manter, e se você for ver o caso da Naomi, é bem isso. Então, no caso dela, ela é muito nova e ela relata que sofre com isso desde 2018. Se eu não me engano, ela tem entre 23 e 24 anos. Se a gente está falando de 2018, ela estava com 20, 21 anos. É uma pessoa que é muito nova, por exemplo, para estar sofrendo esse estresse, para estar com depressão, vamos dizer assim. Então, o que está acontecendo? O que faltou na formação dessa atleta e de outros atletas também, para que essa jornada pudesse ser mais leve, para que a questão de dar uma entrevista seja algo mais natural, mesmo com a característica de introversão. Se eu sou introvertido, o que eu devo fazer? De que forma eu devo agir? Como eu devo me comportar na frente aos jornalistas? O que eu posso fazer? E é possível, só que existe esse desconhecimento muito grande ainda dentro do esporte e que poucos buscam esse suporte. E aí, quando a gente fala de introversão, ela também fala, né, dessa característica dela de introversão. E aí vários atletas têm a introversão como um traço de personalidade. E aí não que isso seja um problema, mas muitas vezes as pessoas tornam isso como algo ruim, tornam isso como um problema. E não necessariamente, mas é só você saber usar as características ao favor do atleta. Só que esse desconhecimento acaba colocando todo mundo dentro do mesmo pote, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Então é necessário saber lidar com esse traço de personalidade, ter as estratégias para melhor aproveitar cada personalidade, aproveitar essas características únicas que cada atleta traz. E a Naomi, ela busca trabalhar em cima das causas, muitas vezes na questão até mesmo do racismo. Mas esse trabalho próximo dela, e ela deve ter equipe dela também, é necessário ser trabalhado. E até onde ela fala também que sempre ela está com fone de ouvido, que é uma característica de muitos atletas, que é de introspecção. Eu tenho essa característica também, por exemplo, que é uma coisa normal, só que muitas pessoas às vezes não sabem e às vezes acabam julgando sem saber. Isso é uma questão que acontece muito dentro do esporte e que deve ser visto. Então, eu vejo muito isso dentro das competições de jiu-jitsu, e aí cada atleta, ele deve entender o seu melhor estado de concentração nesse sentido. Isso envolve o seu autoconhecimento e também a conversa com os treinadores, com os familiares, para levar essa jornada de uma forma mais leve também. E aí, nesse sentido, para o atleta de elite, para o atleta de alto rendimento, é necessário saber trabalhar esses aspectos. Então ela, a Naomi e os profissionais que rodeiam ela ali, por exemplo, precisam buscar as melhores estratégias, as melhores técnicas para lidarem com essa personalidade, por exemplo, e tirar os pontos positivos dessas características que ela possui. Então isso não é ruim, mas é uma questão de saber lidar com isso. Só que se você for ver, uma coisa que começa a impactar a carreira dela nesse momento. Então, talvez de tanto se sentir pressionada agora, ela acabou externando uma situação que já vem acontecendo com ela há muito tempo. E aí, até quando a gente vai continuar vendo isso dentro dos esportes de alto rendimento? Até quanto vale a pena você buscar o alto rendimento nesse sentido? E aí, o que é necessário? É ter um preparo que deve ser trabalhado com o atleta desde muito novo. Então, qual que é a idade ideal? 9, 10, 11, 12 anos? Eu já tive
a oportunidade de trabalhar com atletas de 12, 13 anos, que eles trabalharam muito bem a mentalidade deles, e literalmente isso ajudou muito no comportamento e ao mesmo tempo nos resultados, na performance física e técnica, uma vez que eles olharam para essas características comportamentais, para as questões familiares muitas vezes, né? E o atleta também, ele precisa colocar para fora o que ele está sentindo. Isso tira um peso de dentro. Isso deixa a jornada mais leve. E isso ajuda, pode ajudar ela, a Naomi, a lidar melhor com a situação, entre outras situações também. E aí, perceba que ela também destaca que, ela fala que assim, ó, ela não é uma oradora natural e isso gera ansiedade nela. Então não é uma característica forte nela, mas é passível de desenvolver essa característica? É passível de desenvolver a questão oratória? Sim, muitas vezes acontece do atleta, ele está tão dentro daquilo que ele está fazendo que às vezes ele não vê isso às vezes como um problema, ou se ele colocar isso para fora, as pessoas vão acabar julgando ele, o medo do julgamento, às vezes pode acontecer. Então são questões que devem ser vistas também. E esse é um desafio para muitos, né? Principalmente os introvertidos, e eu me coloco nisso também. E de novo eu falo que é necessário, junto à sua equipe, encontrar um limiar, encontrar um paralelo, criar as estratégias para trabalhar essas situações e tornar o atleta ainda melhor. Então, eu já tive casos de atletas, de treinadores que desenvolveram essa capacidade de comunicação, de oratória, de conversar com as pessoas ali. Isso melhorou muito a forma deles treinarem, por exemplo, a forma de se comunicarem. E não foi algo que foi forçado, mas foram trabalhando com essas técnicas e com o tempo eles foram sabendo lidar melhor com essa situação. E aí esse é um padrão que ele pode ser mudado. E aí, tanto a Naomi, ela tem totais condições de fazer isso, de conseguir aprimorar esse lado dela. Muitos atletas conseguem. Então, assim, é não ver isso como um problema, mas é buscar a solução para isso. Uma vez que ela consegue fazer isso, é entender o que está causando essa depressão, o que causa essa ansiedade. Então, ela já nos traz aí algumas questões. Isso é uma coisa que pega para muitos atletas também. E se isso não acontecer, o esporte que para ela é prazeroso acaba se tornando uma obrigação. E isso para o atleta é muito ruim. Acaba se tornando estressante, o que pode levar à ansiedade e à depressão também, por exemplo. Porque muitas vezes a depressão é um excesso de passado. Então, às vezes, ela fica presa naquilo que já aconteceu, naquilo que ela gostava de fazer, as coisas vão mudando. E aí, sem contar o que a gente não sabe, o que a gente não viu. Então, por exemplo, quais são as condições de treino, a carga de treinamento, o overtraining. Isso pode levar, por exemplo, ao estado de burnout, ao excesso de estresse, por exemplo. E muitos esportistas relatam estarem em estado de estresse dentro do ambiente esportivo. Olha que negócio louco. Por quê? Pela pressão de resultado, por ter que ser campeão, se eu não for campeão, o patrocinador vai me deixar, e assim por diante. Então é um cuidado muito grande que tem que se ter, tem que olhar mais para essas questões. Dá para tornar o esporte mais leve, dá para deixar ele mais tranquilo. Faz sentido? E aí perceba que o estado mental ele pode ser, por exemplo, o maior vilão. Por que ela fala que ela fica extremamente nervosa e não consegue dar as melhores respostas? Porque às vezes ela fica ali, ela, caramba, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? Começa a criar um monstro. E aí eu acredito que antes das entrevistas acaba passando um turbilhão de coisas na cabeça dela. E aí ela acaba não conseguindo, por exemplo, se concentrar naquilo que ela vai responder, não consegue buscar os recursos que ela já possui, os conhecimentos que ela tem, que acaba inibindo ela. Então a ansiedade toma conta. E aí isso vai gerando uma ansiedade cada vez maior. Então é como se ela criasse um monstro que não existe, que simplesmente ela cria dentro da mente dela. E para ela, isso é uma coisa que está acontecendo, uma coisa latente para ela, que ela acabou colocando para fora agora, externando isso. E aí isso serve de atenção para nós. Por quê? Imagina se para um atleta de alto rendimento isso acontece e ela não está imune a isso, e ela é um ser humano, então
ter esse autoconhecimento, saber trabalhar esses pontos, eles podem ajudar muito. E aí muitas pessoas ainda acham que isso é balela, mas não é. Então você tem que estar prestando atenção nisso. É importante ter isso dentro do esporte. Então a saúde mental, o treinamento mental, eles são fundamentais nesse aspecto, para o alto rendimento do atleta. E aí a performance ela pode melhorar muito quando você entende esses mecanismos, quando você consegue achar os recursos internos que ela possui, que você possui, que muitos atletas e esportistas possuem e não sabem. E aí então entender sobre a personalidade, aprender a lidar com essas situações são essenciais nesse meio. Só que os profissionais que estão envolvidos dentro do esporte precisam também se antenarem e estarem conectados com isso também, buscar mais esses recursos, né? Então muitos profissionais ainda sabem que existe, mas ainda não estão talvez praticando tanto quanto poderiam, por exemplo. Poderiam estar gerando ainda mais resultados para os seus atletas, para os seus alunos, de uma forma mais acelerada. É esse o papel que eu falo que tem o treinador mental, o coaching esportivo, nessa aceleração de resultados também, de uma forma mais amena, de uma forma mais equilibrada, harmônica, que o atleta ele consegue levar a carreira dele de uma forma tranquila, ponderada, de uma forma mais leve também. E se você for ver, muitos atletas eles escondem aquilo que eles sentem e o que eles pensam, o que se passa com eles, porque muitas vezes ele acredita que se ele falar que está com algum problema, as pessoas não vão mais gostar dele, que ele não vai ser mais perfeito, vamos dizer assim, mas isso muitas vezes tem um custo muito alto, né? Tem um preço muito alto. Então muitos acabam andando estressados, ansiosos, não dormem direito, e aí acabam não procurando resolver o que realmente vai ser uma solução. E aí eles acham que isso, eu vou dormir e vai passar. E aí isso acaba gerando muitos vícios emocionais ou buscando válvulas de escape que acaba atrapalhando muito o desempenho ou mesmo até comprometendo a carreira do atleta no âmbito esportivo. E aí ainda existe a crença de que não pode mostrar vulnerabilidade e é totalmente contrário disso. Não é ser vulnerável, mas é você ficar mais leve, é você tirar esse peso que necessariamente você não precisa carregar, que talvez a Naomi não precise carregar. E aí, esse passo que a Naomi deu, de expor, de falar, é fundamental nesse processo. Então, essa já é uma das buscas da solução também. Então, poderiam ter existido outros caminhos, ela poderia ter tomado uma decisão diferente? Talvez ela pudesse sim ter mais escolhas, mas isso depende dos profissionais que estão com ela, depende do momento que ela está vivendo. E será que ela conhecia outros caminhos também? Então é muito importante você ver e entender o quanto é importante para o atleta o treinamento mental, a inteligência emocional, para o seu desempenho, e não só quando está em ação, quando está dentro de quadra, quando está dentro do tatame, quando está dentro do campo, mas também com o que acontece fora dele, com o que está te rodeando. Isso tem total ligação com o seu desempenho final. Então, se você quer ser campeão, se você quer se manter por um longo tempo no auge, ou se você quer chegar lá e quer se manter, é fundamental você olhar esses aspectos. Faz sentido? E aí eu quis trazer esse tema para esse vídeo porque eu achei muito pertinente. Não é aproveitando o momento, mas eu acredito que é uma coisa que a gente possa abordar mais, que possamos trabalhar mais, para literalmente a gente possa ter um esporte mais sustentável, né, em todos os âmbitos. E aí eu torço muito para que a Naomi, né, se recupere o quanto antes e ela volte no mais alto nível do seu rendimento, que ela continue encantando as pessoas dentro de quadra, que ela se torne aí a número 1, mas também com harmonia e equilíbrio na sua vida como um todo, né? Como atleta e como pessoa. E também que outros atletas, esportistas que passam por isso, deem a volta por cima também. Então aqui já fica alguns caminhos para você que é atleta, para você que é treinador também, olhar de uma forma diferente para dentro do mundo esportivo. E que o esporte seja uma das fontes para resolver esses problemas e não a causa deles, não é mesmo? Então, nesse sentido, acredito que seja isso, coach. Eu quero saber a sua opinião, eu espero que você tenha gostado desse vídeo
E aí deixa aí nos comentários aí qual é a sua opinião, o que você pensa sobre isso. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, deixe o seu like para ser lembrado de mais vídeos como esse sobre treinamento mental, sobre coaching esportivo. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.